Nesse vídeo você vai aprender a diferença entre um investidor e um especulador. Vou também te mostrar como encontrar os grandes investimentos em projetos em blockchain e projetos em camadas 2 para o Bitcoin. Por que eu quero falar sobre isso, tá? Primeiro, eu vejo muita gente perdendo dinheiro com projetos como meme coins, que não vale a pena. Antes que eu mostre como você realmente fazer isso, quero falar a diferença entre um investidor e um especulador, tá? Para aprender nesse vídeo como realmente não entrar em golpe, né? Você tem que verificar ali e mesmo assim saber que o investimento pode dar errado, mas a chance de dar certo ser muito maior do que dar errado. Essa é uma principal diferença. Como assim? Eu ganhei um bom dinheiro, tá? Não deu para mudar de vida, mas eu ganhei um bom dinheiro com o token da Arbitrum. Há muito tempo atrás, eu vinha fazendo pool de liquidez, empréstimo colateralizado na Arbitrum. Nem era, né, com o objetivo de ganhar airdrop, mas como eu participei bastante da rede, eu ganhei um bom dinheiro com isso. Outra coisa, ganhei um bom dinheiro com o projeto Ord, né, que são os Ordinals e NFTs na rede Bitcoin, os Ordinals. Se você for lá nos vídeos atrás do canal, quando ninguém queria saber de Bitcoin, eu fui lá e fiquei falando de NFT na rede Bitcoin. Falei sobre os tokens BRC20 na rede Bitcoin. Tive a coragem de fazer um pequeno investimento no token Ord, né, e ele se multiplicou várias vezes. O investidor, ele não é só movido por coragem, mas ele tem que saber que aquilo ali tem que ter potencial. Por que eu tive a coragem de apostar no token Ord? Porque quando você ouvir alguém falando sobre NFT na rede Bitcoin, sobre tokens BRC20, como era a narrativa? Não coloca dinheiro em BRC20, porque isso é só especulação, não vale absolutamente nada. Mas compra essa meme coin aqui que você vai ficar rico. Veja a diferença de narrativa para que você não coloque dinheiro em algo que pode se transformar no futuro, mas coloque em algo que você vai perder, como meme coins. Toda essa narrativa agora foi para você comprar meme coins. Por que eu estou fazendo isso aqui antes de eu te mostrar como você encontrar realmente potenciais investimentos, tá? Investimentos. Para que você mude a sua mentalidade. Veja, eu vejo muitos canais, grandes inclusive, falando de Bitcoin, fazendo grandes análises de Bitcoin, mas no final das contas, ele vai vender para você, compre um pacote mensal, sei lá, anual, sobre como comprar meme coins. Veja o quanto isso é ridículo. O objetivo do vídeo de hoje não é lhe transformar de um especulador para um investidor, não é isso? Então, você precisa saber a diferença entre quem investe e quem aposta. Um investimento, ele precisa ter um risco-retorno favorável e também precisa ter uma chance de dar certo muito grande, certo? E mesmo assim você não vai colocar uma parcela gigante do seu capital. Um especulador, ele vai simplesmente apostar naquilo e torcer para dar certo. Então ele não tem coragem de colocar um certo capital em risco. Ele vai colocar uma mixaria e espalhar por diversas coisas. O que vai fazer você perder, porque um cassino, ele funciona dessa forma. Coloque um pouco, você tem a certeza que vai perder. São altcoins. As altcoins, elas funcionam dessa forma. Eu sei que você pode gostar de altcoins e pode ficar com raiva quando eu falo isso. Mas veja, você precisa mudar essa mentalidade. Se você está nesse canal, você já aprendeu que altcoins, elas são muito semelhantes a um cassino. Funciona muito parecido com isso. Porque antes tinha um criador. O criador e grandes investidores já ganharam eles ganharam esse token. Quando esse token é lançado de uma corretora, ele ainda passa por outro processo de rendimento, ou seja, outras pessoas podem colocar dólares
ou moedas seguras como o Bitcoin para ganhar esse token. Então ele não está comprando, ele está ganhando, né? Então essa é a diferença, né, entre o investidor e o especulador. Você deve ganhar esse token e não comprar esse token. Você não pode trocar sua energia monetária, seu tempo de vida, por algo que é muito semelhante a um cassino. Se você ganhou o token, beleza. Se você quer comprar porque está subindo, aí você se torna um especulador. Feito essa mudança de mentalidade, podemos agora ver onde que a gente pode verificar potenciais projetos de Bitcoin. Primeiro eu quero falar sobre a grande narrativa que está por vir. Venho falando para vocês desde o início, desde quando a gente começou com o projeto Ordinals no Bitcoin. A gente tem a possibilidade de criar tokens na rede Bitcoin. Isso traz uma narrativa enorme sobre DeFi na rede Bitcoin, sobre tokenização na rede Bitcoin. E há uma diferença muito grande entre a rede Bitcoin e a rede e as outras redes, como as redes que se conectam à EVM da Ethereum. Como, por exemplo, os NFTs. Os NFTs na rede Bitcoin, eles ficam exatamente alocados nos blocos do Bitcoin. Já os NFTs em outras redes, como as redes EVMs que são compatíveis com a Ethereum, não ficam alocados na rede Ethereum. Só o caminho é alocado na rede Ethereum. Então aquela imagem passa a não valer absolutamente nada. Então vamos falar sobre a principal narrativa que está por vir. A narrativa passada foi, por que eu estou fazendo esse trajeto histórico? Para você entender a narrativa, como ela flui. A narrativa era como vamos escalar o melhor projeto DeFi que faz contratos inteligentes. Ethereum venceu. Depois, como a gente pode criar escalabilidade para Ethereum? Veio Polygon, veio Optimus, veio outros projetos com tokens na rede. Depois se criou a Arbitrum. Eu falei dela no início justamente por ela utilizar o token Ethereum, token ETH, que ele se torna mais seguro do que outros tokens que serão criados, certo? Que tem mais tempo no mercado. Então você cria a segunda camada para o Ethereum, trazendo uma escalabilidade enorme como a Arbitrum, em que você paga taxas minúsculas, ou seja, 1 centavo. Você já me viu utilizando a rede Arbitrum e você viu o quanto ela é rápida, né, e quanto ela é barata. Então a gente já conseguiu escalar a Ethereum criando máquinas virtuais fora da cadeia principal da Ethereum e ainda assim com token Ethereum, utilizando o ZK Reloops. Se conecta perfeitamente à rede Ethereum. Só que narrativas trazem forte, né, a rede Ethereum e tokens em outras redes, mesmo escalando a Ethereum, morrem com essa possibilidade de você ter escalabilidade no Ethereum utilizando o token Ethereum. Então, por exemplo, por que Matic morreu a narrativa? Justamente porque o objetivo era escalar a Ethereum. Mas você criou a Arbitrum, criou a Base, Blast, várias camadas que escalam o Ethereum muito bem, que utilizam o token Ethereum. Blockchains que utilizam o próprio token tendem, né, o token tende a ir a zero, né, e as pessoas tendem a migrar para utilizar o token Ethereum. Só que com uma narrativa forte, agora a gente está entrando nessa nova narrativa de DeFi no Bitcoin, né? O objetivo é como escalar o Bitcoin, tá? Você sabe que ele tem uma certa limitação, né, de blocos a cada 10 minutos na camada base, isso é importante, a cada 10 minutos. E a gente tem algumas transações e as taxas, às vezes, elas ficam estressadas, né, dependendo de inscrições de blocos de Bitcoin, tokens agora com esses runes, enfim. Então você tem momentos de estresse na rede e essas taxas tendem a subir muito. Então você tem projetos de escalabilidade na rede do Bitcoin. Aqui eu vou falar alguns deles, tá? Como por exemplo, projetos sidechain. Então você cria uma blockchain fora do Bitcoin
com o próprio token Bitcoin para pagar as taxas de bloco funcionando fora da cadeia do Bitcoin principal, tá? E esse token ela vai ter um lastro custodiado por uma federação. Então funciona assim a sidechain. Podemos ter projetos como a Lightning Network, tá? Lightning, você de fato vai estar transacionando Bitcoin, tá? Então eu tenho um node de Bitcoin, já falei sobre como é o node de Bitcoin. Você baixa toda a blockchain do Bitcoin e o node Bitcoin Lightning, você vai abrir um canal diretamente com outro node Lightning ou com outro node Bitcoin que utiliza Lightning. Então você abre o contrato de canal aberto, tá? E as transações, né, acontecendo fora da blockchain do Bitcoin, fora da cadeia principal. Então essas transações ficam absurdamente rápidas e baratas. Mas qual seria o problema da Lightning? Você poderia pensar, né? Então eu só poderia transacionar Lightning se eu tiver canal aberto com outro node, certo? Aí criou uma possibilidade de roteamento. Então, por exemplo, eu tenho um canal aberto, meu node A, ele tem canal aberto com meu node B, mas o meu node B, o node B, ele tem canal aberto com o node C, mas o node A não tem canal aberto com o node C, certo? Então, eu quero transacionar de A até C, mas ele não tem canal aberto com C. Então, o que vai acontecer? A vai transacionar para B, então B vai cobrar uma certa taxa para isso e de B vai enviar para C. Você percebe que já começa uma possibilidade de a gente ter rendimentos na segunda camada do Bitcoin, a Lightning Network, não é verdade? Então temos essa possibilidade de a gente criar esses roteamentos. Não estou falando para vocês que é uma coisa simples, é uma coisa que demanda trabalho. Veja, na rede Bitcoin, para você conseguir Bitcoin, você precisa de trabalho. O próprio conceito da rede Bitcoin é prova de trabalho, tá? Então você precisa ter trabalho para conseguir Bitcoin. Não é fácil. Na sua vida, para você ter algo com valor, você demanda trabalho. Por que o real brasileiro não vale absolutamente nada? Porque ele, boa parte das vezes, ele não demanda trabalho, né? As pessoas ganham real muito facilmente. Isso muda a mentalidade das pessoas. Para algo ter valor, ele precisa demandar esforço, demandar trabalho, demandar energia, tá? Vamos falar sobre contratos na rede Bitcoin, sobre máquinas na rede Bitcoin, máquinas virtuais. É inegável que a máquina virtual da Ethereum, ela faz contratos inteligentes com muito mais eficiência do que o Bitcoin. A rede Bitcoin, no início, né, quando o Satoshi Nakamoto ainda estava presente na rede, se tinha algumas possibilidades de se criar, né, contratos com o Bitcoin com eficiência como a Ethereum. Só que muitos dos contratos fazem mal à rede, como contratos de looping infinito que poderiam congestionar a rede para sempre. E Satoshi Nakamoto, muito esperto no início, viu isso e desativou várias coisas no Bitcoin, mas que futuramente, né, caso a gente tivesse uma evolução muito grande na rede, a possibilidade de desbloquear coisas que poderiam dar certo, a gente também poderia implementar novas coisas. Isso poderia também funcionar em segundas camadas. O próprio Satoshi Nakamoto, né, ele falava que você poderia criar, né, redes em paralelo com a validação final na blockchain do Bitcoin. Então você teria a blockchain do Bitcoin, né? Você já viu aqueles blocos funcionando, e você ter ramificações, né, de outras blockchains com a validação final na blockchain do Bitcoin, com o poder computacional da rede Bitcoin. As segundas camadas teriam a proteção final do Bitcoin. Ou seja, se você pensar bem, a própria Ethereum, a máquina virtual da Ethereum pode funcionar muito bem como uma Layer 2 de Bitcoin. Então, todas as outras criptomoedas, outras blockchains, elas são Layer 2 para o Bitcoin, porque a gente pode ter validação final na blockchain do Bitcoin. Com a possibilidade de zicar loops, né, você tem a Arbitrum, funciona assim, fora da cadeia off-chain, né, fora da cadeia da máquina virtual da Ethereum.
Você cria a possibilidade de criar uma blockchain com a validação final no Bitcoin, funcionando perfeitamente off-chain, com possibilidade de token Bitcoin trafegar nessa rede. Então você vai ter a máquina virtual da Ethereum pronta, né, com a validação final na blockchain do Bitcoin. É o que estão fazendo agora. Vou citar alguns exemplos. Rede Merlin funcionando perfeitamente. Ela já tem projetos grandes com possibilidade de contratos na rede da Merlin. Funciona com o token Bitcoin. Não vou me aprofundar muito na rede, mas ela está operacional. Já tem projetos que já demandam um bom TVL, né, nessa rede. E falo para vocês, cuidado com scam. Redes como BitLayer. BitLayer é o que eu quero mostrar mais um pouquinho aqui. Sobre a gente ter a possibilidade de ganhar certo, o token dessa BitLayer. Mas calma, essa BitLayer ela utiliza o próprio token Bitcoin. E assim como a rede Arbitrum, eu ganhei, né, o airdrop ARB, né, e ganho um certo bom dinheiro. Essa BitLayer pode ser que a gente também tenha a possibilidade de ganhar esse token BitLayer. E essa segunda camada BitLayer, ela utiliza a primeira máquina virtual para o Bitcoin, mas ela é muito semelhante à máquina virtual da Ethereum. Então ela funciona off-chain, né, e com validação final na blockchain do Bitcoin. Primeiro quero mostrar como que você vai verificar os investimentos, né, por grandes investidores em projetos, para que você não fique colocando dinheiro, né, em projetos de altcoins ou projetos de meme coins. Seja um investidor, né, e não um especulador. No Google você vai digitar root data. Digitou root data, você vai cair num site interessante, tá? Onde a gente vai ter a possibilidade de ver projetos, aliás, investimentos, tá, de grandes investidores, né, em projetos em blockchain. Será que temos a possibilidade de mudar para português? Não, né? Aqui você tem, onde você olha onde está aqueles investimentos, né? Aqui você tem projetos, todos os projetos, ecossistema, aqui Solana, enfim. A Solana ela cresceu justamente por causa dos meme coins na rede, né? Então a Solana ela se tornou uma blockchain de meme coin. Enfim, essas coisas acontecem, né? O objetivo agora é olhar onde é que estão investimentos, né? Então se a gente clicar aqui, a gente tem a possibilidade de olhar onde é que estão indo investimentos nesse momento. Olha, montante aqui, ó, nesse Open Social, né? Estratégia, 6 milhões de investimento, Roshan, enfim. Mas eu falei para vocês que a narrativa vem forte, justamente DeFi no Bitcoin, né? Você tem aqui, ó, com o OKX Ventures. Aqui tem a própria Binance, tá? A Binance também é uma grande investidora de alguns projetos. Olha aqui, BitLayer, é justamente ela aqui que eu quero dar uma olhada. Temos aqui um investimento de 11 milhões nessa BitLayer. Vamos clicar para dar uma olhada. Aqui a gente consegue ver algumas coisas como o design, né? A gente consegue ver links de mídias sociais. Aqui já é possível ver quantos seguidores a gente tem aqui no Twitter, mas não é isso importante, tá? Os seguidores. Importante está aqui, ó. São os desenvolvedores. Quais são as pessoas que estão investindo nesse projeto, né? Kevin He, né? Cofundador, enfim, e outro cofundador aqui, o Charles Yuan. A gente pode clicar para olhar, mas pelo menos aqui esse cara já está mostrando o roxo aqui. Enfim. Espero que a gente tenha realmente transparência nessa rede, né? Vamos clicar aqui, ó, para dar uma olhada. Aliás, né? Vamos dar uma lida aqui para dar uma olhada. Aqui, ó. BitLayer é uma solução de camada 2, né? Off, né? Rodando, né? Fora do Bitcoin, com a segurança, né? E
E a primeira a utilizar, né, a BitVM, que vai ser uma máquina virtual para a rede Bitcoin, a BitLayer, né, com a segurança e escalabilidade do ecossistema Bitcoin, promovendo diversidade e inovações flexível para experiências de usuário. Então, temos aqui a fundação também, né, quando ela foi fundada. Então, a fundação aqui temos 2023. Interessante. Se a gente olhasse a rede Arbitrum Foundation, eles foram fundados em 2018. Então, tem um histórico bem maior, né, pela frente. Mas como é que a gente pode olhar, né, outras coisas, como site, enfim, etc. Vamos entrar aqui, ó, no X. Tem um site aqui, a gente pode clicar para olhar. Vamos olhar aqui no Twitter, que é o X, como é que tem seguidores, enfim. Se a gente olhar aqui, eles têm 500 mil de seguidores, já é algo muito relevante. Temos o site deles aqui. Pessoas que eu sigo também seguem, né, essa BitLayer, então interessante. Podemos clicar aqui no site para a gente dar uma olhada. A gente também tem a possibilidade de olhar aqui o DeFi Llama, já a gente pode dar uma olhada. Vamos olhar primeiro o site. O site já vem aqui, ó, estendendo a possibilidade do Bitcoin. A BitLayer Paper, vamos clicar também para dar uma olhada. O que ele está dizendo aqui, né? Bitcoin, uma camada computacional, né, baseada na máquina, um paradigma de máquina virtual. Então você tem aqui todo o abril de 2024. Vamos olhar também aqui o site, bitlayer.org. Então, interessante. Introduções e tal. Aqui a arquitetura da rede, né? Seria legal a gente dar uma olhada também como funciona. Aí temos aqui o usuário. Aqui você tem uma Layer 2. Podemos ter, aí temos uma ponte, né? Nessa ponte ela se conecta aqui a States, né? Layer 2. E aqui você tem a base do Bitcoin, né? A arquitetura, que é basicamente a mempool, a memória do Bitcoin. Então ela vai estar todo o tempo se conectando aqui à base do Bitcoin e bridges. Então o usuário ele vai se conectar com pontes, né? E essas pontes se conectam diretamente à rede principal. Aí você tem aqui a sequência, ou o usuário pode ir diretamente para a Layer 2, né? Aí você tem aqui uma ZK geração, você tem ZK protocolos, que são protocolos que já foram desenvolvidos, por exemplo, para a máquina virtual da Ethereum. Vamos ver mais aqui, enfim, interessante. Então toda essa máquina virtual aqui, ela já foi feita na rede Ethereum, na máquina virtual da Ethereum, mas agora ela está sendo conectada diretamente à rede principal do Bitcoin com a validação final. Então, muito interessante essa arquitetura, tá? Se você quiser, pode também dar outra olhada aqui. Vamos voltar para cá. Aqui eles estão dizendo que tem $500 mil em TVL. TVL é o quanto de capital está alocado nessa blockchain. Aqui você tem uma média de taxa, ou seja, 40 centavos de dólar, né? Eu acho que está um pouquinho caro, tá? Porque a rede do Bitcoin ela tá, sei lá, 50 centavos de dólar nesse momento. Tá certo, você pagar, né, certo valor para utilizar a rede, enfim, né, utilizar contratos inteligentes e tal. Mas vamos ver como é que vai ficar daqui para frente, né? Se funcionar, muito interessante. Aqui você tem a Layer 1, a verificação da Layer 1, tem a Layer 2 aqui, etc. Beleza, tá? Então, ok, vamos aqui no próprio site. Você tem algumas coisas interessantes, caso você não queira utilizar a rede principal. Vamos ver aqui, ó, Mainnet Scan. Vamos ver como é que tá aqui as transações, né? Então você tem aqui, ó, BitLayer, né? BTR. Será que eles vão lançar um token chamado BTR? Interessante, né? Aqui temos o explorador de blocos, né? A gente tem os blocos acontecendo, últimas transações, né? Aqui, ó, há 4 segundos atrás, 5 segundos, 6 segundos, enfim, essas transações elas estão aqui acontecendo, né? Interessante, de forma off-chain, né? Com várias
transações antes de ser validadas final na rede, e elas pagam aqui taxas em Bitcoin, tá vendo? Por que tá zero aqui? Porque são utilizadas frações de Bitcoin, né? Talvez no futuro isso aqui mude para SAT, né? Porque talvez as frações de Bitcoin Satoshi eles passam a valer ali próximo de $1, né? Então quem sabe? Últimos blocos, né, que saíram. Então você tem a cada segundo, ó, tá vendo? Os blocos são muito rápidos. E a taxa aqui no bloco, então muito interessante, a taxa muito baixa também para cada bloco. Aqui você tem o preço do Bitcoin que está subindo, né? 67 mil, bacana. O preço do BTR, então que eles já dão indicação. Olha, isso aqui é o sorriso aqui de quem faz investimento, porque falei para vocês de que utilizei a rede árbitro sem a finalidade de ganhar o token RB. E o token RB ele funciona hoje como um injetador de liquidez na rede árbitro. Funciona muito bem. Você paga taxas baixas, a rede é muito rápida. Porém, a árbitro ela tem mais tempo do que isso aqui, né? Mas a gente colocar um certo capital e veja, não é conectar a sua carteira principal, é conectar a outras carteiras, tá? E um capital que você pode fazer contratos inteligentes aqui, utilizar a rede. Eu queria ver também possibilidade de saque, né, desse token Bitcoin em alguma corretora grande, né? A Merlin você já tem a possibilidade de você sacar, né? Por exemplo, na Bitmart, né? Então você tem a possibilidade de sacar Bitcoin na rede da Merlin utilizando a Bitmart. Interessante, tá? E eles já lançaram o token, né? Já lançaram o token Merlin sem antes, né, dar um experimento para as pessoas do usuário, né? Para o usuário experimentar a rede, quem utilizasse a rede ganhasse esse token. Agora, será que eles vão fazer aqui como a Arbitrum essa Bitlayer? Seria interessantíssimo, né? Seria muito interessante. Aqui você tem o histórico, né, de transação aqui, muito bacana. Vamos voltar para cá. Agora uma coisa que eu não gostei muito foi o gás, né? Aqui eles ainda deixaram aqui em Guai 0.05, né? Aqui a taxa, né? Isso aqui seria o que? Em Ethereum? Estranho, né? Não sei muito bem aqui. Aí a gente já vê que isso aqui é uma cópia, né, da máquina virtual da Ethereum. Mas a gente pode também ficar de olho. Aqui você tem tokens, NFTs e etc. Aqui nessa aba de busca você pode digitar BTC e a gente verificar, né, os tokens com Bitcoin, né? Então você tem aqui o WBTC que utiliza Orange Hole. Basicamente ele é uma stablecoin de Bitcoin, mas a gente está utilizando aqui essa rede Bitlayer. Aqui você tem BTCRB, provavelmente isso daqui é de algum contrato, né? Essa daqui, Avalon, também é uma plataforma de empréstimo, então logicamente aqui ele vai botar preço, né? Se a gente clicar aqui, a gente vai olhar algumas interessantes desse WBitcoin. Olha, ele é um token verificado, ele pode ser adicionado a MetaMask, e você tem aqui a quantidade de holders, ou seja, as quantidades que detém esse WBTC. Ele está mostrando 10 mil, né? Quantos tokens WBTC tem aqui? Vamos lá. Aqui, ó, que é ponto, a vírgula em inglês é 1000, tá? Então a gente tem 4.400 WBitcoin, ou seja, isso aqui é 1 para 1 com Bitcoin. Na rede da Arbitrum, que eu gosto também de verificar, vamos comparar com a rede Arbitrum, seria interessante. Arbitrum Scan, tá? Então você digita assim, ó, Scan. Por que Scan? Você vai ter o explorador de blocos Scanner. Aqui, ó, clica e veja como a rede Arbitrum ela já está bem estruturada, né? A gente tem a velocidade da rede é absurda, tá? É absurda aqui, ó. 11 segundos, 13 segundos e vai, tome, tá? Sabe? É muito rápido aqui a rede Arbitrum, ela funciona, né? Logicamente, off-chain, fora da cadeia da Ethereum. Se a gente criar algo parecido com isso aqui no Bitcoin, nossa senhora, vai ser um negócio absurdo, né? Beleza, aqui você tem o preço, né,
do token árbitro e o preço do Ethereum, né? Então eles querem fazer algo parecido aqui com esse Bitlayer, parecido aqui com a Arbitrum. Isso é sensacional, né? Mas vamos digitar aqui, vamos colocar WBTC para a gente verificar quantos tokens, né, BTC a gente tem. BTC. Aqui, ó, o Warren Hole, clica e a gente tem aqui o contrato, né, desse token. Vamos lá. Hodlers, a gente aqui tem 100 mil e a gente tem supply, né? E a gente tem aqui, ó, 11 mil, né? Então 11 mil W Bitcoin aqui dentro. Aqui você tem a possibilidade de entrar no site. Se a gente clicar, a gente vai justamente para o custodiante desse token, tá? Que é a própria Warren Hole, tá? Então aqui ele fala aqui, se você quiser se aprofundar mais um pouco sobre isso, tá? Então vamos apagar isso aqui, vamos ver aqui, beleza? Ok, muito interessante aqui, tá? Então a gente já tem uma quantidade gigante aqui, Hodlers, o contrato, beleza. Vimos sair. Outra coisa que a gente quer olhar, que eu quero olhar também é o DeFi Llama, né? A gente consegue ver alguns projetos, mas na próprio site aqui a gente acha que a gente consegue olhar o ecossistema, ó, Depps Center, provavelmente são aplicativos desse ecossistema. Clica aqui pra gente, vou clicar pra gente dar uma olhada. Vamos lá, Depps, aí você tem, né, DeFi, vamos ver aqui, aí ó, Avalon Finance, até falei para vocês antes, isso aqui é uma plataforma parecida com a Aave, né, Try Now, tá agora, vamos clicar para a gente dar uma olhada, olha que interessante, né. Antes de você conectar a sua carteira, tá, cria uma carteira de teste ou cria uma carteira que você não tem saldo relevante, tá, para conectar nesses projetos assim. Então você tem aqui, ó, Bitlayer, né? Você tem a possibilidade de colateralizar Bitcoin. Então você tem Bitcoin colateralizado aqui ganhando um rendimento. Mas se você quiser tirar dólar emprestado, ó, tem liquidez para isso, né? Aqui você tem a mudança troca de rede. Então você tem aqui Bitlayer, Merlin, Core. A Merlin está crescendo também, utiliza também o token Bitcoin. Então você tem aqui várias possibilidades aqui de colocar, né, Bitcoin colateral, e você também tem a possibilidade aqui de tirar, né, o USDT. Então tem liquidez para tirar, você vai pagar uma taxa bem alta, né, aqui 11%, colocando a Bitcoin aqui como colateral, por exemplo, né. Conectado também à rede Arbitrum e à rede Ethereum. Deixa eu ver aqui a rede Ethereum como é que tá, né? Então você já não tem aqui grandes, né, grandes investimentos aqui, né? Mas você tem o próprio W Bitcoin aqui, né? Só um farelinho aqui, né? Enfim, mas você só tem a possibilidade aqui de colocar Bitcoin e tirar Bitcoin, né? Então na rede Ethereum, mas talvez eles estejam construindo ainda, né? Arbitrum, vamos ver. Arbitrum você já tem uma certa liquidez, ó, 3 milhões. E você tem uma liquidez baixa, né? Se você quiser colocar Bitcoin aqui como colateral, né? Cadê? W Bitcoin, na Ethereum já tem uma liquidez interessante. Nossa senhora, eles estão dando 300% de supply. E aí, se arrisca colocar aqui, ó, 300%? Nossa, tinha nem visto isso, ó. Mas qual é o problema aqui? Talvez a galera tenha, ó, sacado, né, os bitcoins daqui. Vamos clicar aqui para dar uma olhada. Então você tem aqui uma taxa de 300% aqui para ganhar bitcoin. Deixa eu ver aqui, ó. Liquidez total retirado, né? Ou seja, retirou-se daqui 0,24. Então tiraram, né, daqui 0,24 bitcoins. Então se você e tem uma liquidez aqui de 0,28 e tiraram 0,24. Então alguém depositou 0,28 Bitcoin e tirou 0,24. Então se você colocar aqui Bitcoin para ganhar esses 300%, pode ser que você não pegue de volta esses Bitcoins, tá? Então tome muito cuidado quando você for colocar seu Bitcoin para ganhar essas taxas, porque justamente
vamos supor que você coloca meio Bitcoin aqui. Aí alguém vai lá e retira, coloca algo como colateral e retira esse teu meio Bitcoin. Então você fica sem liquidez para tirar o Bitcoin daqui, tá? E o protocolo ele vai ficar insolvente, tá? Então você teria, por exemplo, a possibilidade de retirar em outras coisas. Então você coloca W Bitcoin aqui e, sei lá, retira nesse Solve BTC aqui, por exemplo, né? Então seria essa possibilidade aqui. E farmando aqui. Então, por exemplo, enfim, eu estou dando uma sugestão aqui. Alguém colocou esses negócios aqui e o cara pegou e retirou, né, o W Bitcoin daqui. Né? Disse, olha, eu tenho a possibilidade de trocar esses token bitcoins aqui, provavelmente pode ser que não vale absolutamente nada, né? Porque isso aqui, ó, 20, 16, pessoal, isso aqui é token de bitcoin, tá? Então é muita grana. Então você tem a possibilidade de colocar um token de bitcoin que talvez não vale absolutamente nada por algo que valha, né? Porque esse W Bitcoin é custodiado, né? Então alguém disse assim, olha, se é de eu colocar 1 milhãozinho aqui e retirar um Bitcoin verdadeiro, eu acho que eu quero, né? Então, basicamente isso, tá? Então, funciona dessa forma alguns scam. Não sei se isso daqui é scam, né? Não sei como funcionaria e como eles teriam liquidez para pagar essa pessoa aqui, caso, né? O cara queira retirar esse 0,28. E aí? Por exemplo, você tem aqui o total total do protocolo. E você tem aqui o total retirado. Veja que o protocolo ele tem liquidez, né? Então você tem aqui o total retirado, tiraram meio milhão e você tem aqui um total em avaliação de 3 milhões. Então tem liquidez por causa disso aqui, né? Então se a gente clicar aqui, ó, Solve BTC, a gente vê que o total retirado, deixa eu ver aqui, ó, o total retirado 2,91. Porém, o total em supply é 20. E aí? O que é que você acha disso aqui? Eu colocaria uns 100 dólares aqui. Acho que depois eu faço isso. Coloco uns 100 dólares aqui. Aí você pega e retira esse Solve BTC e troca por, sei lá, Bitcoin. Depois eu faço um vídeo fazendo isso aqui. Depois eu mostro. Vamos lá. Ok. O DeFi Llama, né? A gente olhar o TVL aqui dentro. Vamos lá. Olha, no DeFi Llama ele mostra aqui quase 400 milhões aqui de dólares em TVL bloqueado, aqui os principais projetos na rede. O Avalon, né, que era o que a gente estava olhando, ele já tem 8 redes. Poly Network, não ser um token de hashtag, né? Enfim, você tem outros aqui. Eu acho que o que mais está crescendo de todos esses projetos que utilizam, né, camadas 2 para o Bitcoin é esse Avalon. Tá? Eu vejo ele em vários projetos. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver as TVL dentro dele, tá? Podemos ver o site e a gente vai ver as redes, né, que utilizam aqui a BNB, né? Vamos clicar para a gente dar uma olhada. Aí você tem aqui BNB, né? Vários tokens de Bitcoin aqui também, né? Com a liquidez para tirar dólar, né? Então, bacana, tá? Muito interessante. Eu utilizar a Arbitrum, que é mais segura. Poderia depositar aqui uns 100 dólares e eu ia retirar exatamente isso aqui, ó. Essa liquidez aqui, esse dólar teta aí aqui, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.